Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá! Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Bem-vindos! Mais um episódio aqui nestes, agora dois sofás. Your space and my space. Estes dois sofás que nós ocupamos para conversar. Hoje vamos falar sobre um tema que já tinha surgido e escolhemos uma frase de uma artista de São Paulo, que é a Anne Pires. Ela é ilustradora? Ela diz lá artista. Ok. E diz que com a arte dela... Eu adoro as ilustrações dela. São incríveis, sim. Eu acho que ainda não estava a seguir a página, mas agora quando abri para ver, acho muito, muito bom. E tem este lado da cor. Sim, Muita sim. cor. Que a Cici nos deixou aqui muito presente. É verdade. Obrigada, Cici. E diz assim, que cada escolha que eu fizer me aproxime daquilo que eu quero ser. Bom. Pá, isto é maravilhoso porque a mim faz-me viajar automaticamente para o que eu tenho de ser, tem muita força. É verdade, tens razão, tem. Acaba por ir buscar aí um bocadinho esse assunto que nós já tínhamos refletido também, porque me puxa automaticamente para essa frase, é a primeira coisa que me vem à cabeça, mas ao mesmo tempo faz-me ir aqui para um lado que é, eu tenho que ter muita responsabilidade sobre mim, sobre quais são os meus sonhos, sobre quais são os meus desejos, sobre quais são os meus planos e para mim passa mecanicamente por materializar isso, por escrever. Sim. E isso tem-me ajudado agora a ser muito mais consciente nas minhas escolhas. Porque antigamente eu acho que por uma forma de pertença e de baixa autoestima, eu acho que agia muito em função do grupo. Sim. E quando eu digo grupo é em função do ambiente que me envolvia, fosse familiar, fosse profissional. Por mais que eu tive sempre um espírito muito crítico, mas as minhas tomadas de decisões dependiam muito de muitos fatores. Sim. E talvez a minha menor prioridade fosse qual fosse a minha vontade. Então, consciencializar-me disto, de que eu posso escolher aproximar-me cada vez mais daquilo que eu quero ser. Então, escrever isso ajuda-me a estar muito mais consciente na forma como tomo essa decisão. Eu agora tenho que escolher entre isto e isto. O que é que me faz aproximar mais de mim? O que é que eu quero ser daqui por uns tempos? Ou de que forma é que eu vou conseguir honrar-me nessas escolhas? E eu acho que isso é um espaço que, pelo menos para mim, nunca foi inato e que eu tenho conquistado com a idade. Mas, principalmente, eu tenho conquistado com ajuda. Sim. Ou seja, que a terapia tem um papel muito importante na tomada de consciência e principalmente na materialização disto. Que nem sempre foi de uma forma muito natural, eu acho. Acho que nunca me aconteceu assim de uma forma muito natural. Sim, eu identifico-me com isso, mas de um outro ponto de vista, que é este meu sentido de inferioridade e este lugar de inferioridade onde eu me coloquei tanta vez, fez com que eu desconsiderasse por completo aquilo que eram as minhas opções e aquilo que eram e tinham que ser as minhas decisões. Então eu fui sempre decidindo e isto é importante para mim porque nunca foi neste sentido de vou corresponder ao outro para o ajudar ou facilitar. Não, eu vou corresponder porque eu acho que a minha decisão e a minha opção própria, que muitas vezes até diferia daquilo que o outro achava, não é suficiente para eu agora ir contra. Se o outro diz que isto é a melhor opção, mais vale eu ir. E eu andava um bocadinho por aí. Mas depois, quando eu comecei a fazer este processo de mudança e percebi a importância de tomar decisões, lidei com o facto de eu já percebo que esta opção que eu estou a tomar de ir àquele encontro, ou de estar com esta pessoa, ou de vulnerabilizar-me, ou até de dizer que concordo com isto ou com aquilo. Eu percebo que é isso que eu devo fazer, mas se eu fizer, vou perder algumas coisas que para mim na altura eram confortáveis. E então eu percebi que tinha que o fazer, mas não assumi logo a responsabilidade de fazer essas opções. E quando eu li esta frase, pensei logo nesta expressão, que eu sempre usei muito e já escrevi até sobre ela, mas num sentido até pejorativo, que é, olha, são opções. Esta coisa do, pois temos pena, são opções. Eu acho que eu usava muito como chavão quando eu não tinha resposta. Eu já usei muito também.
No sentido E para justificar que a decisão do outro não ia ao encontro daquilo que eu esperava. Ok, não vou entrar nessa discussão. Exato. Sim, está claro. E à medida que eu fiz este caminho Uma e que rigidez, tive, né? sim, e que tive que tomar até uma decisão muito importante em manter ou não manter ou um contacto com algumas pessoas, isto tomou um sentido completamente diferente. Passou a ser uma afirmação de estas são as minhas opções. Mas eu fiz isto não para dizer aos outros do género, agora tenho que se aguentar. Foi para me consciencializar a mim de que estas eram as minhas opções e que eu estava a tomá-las em consciência, sabendo que ia ganhar umas coisas, mas ia perder outras. Uhum. Aqui, quando tu falas do efeito grupo, para mim sempre funcionou muito, mas eu acho que isso é uma coisa até natural. Uma das coisas que eu escrevi é que nós somos naturalmente agregadores, não é? E Sim, vivemos em comunidade, nós precisamos de sentir que pertencemos a alguma coisa. claro. Depois, como é que isso vai ditar as nossas decisões e as nossas opções de vida no futuro? Isso é outra questão. Mas eu fazia nesse sentido, mas, por exemplo, eu não nunca fiz, ou pelo menos não me lembro de ter determinadas ações ou ir a determinados sítios só para pertencer. Eu lembro-me de pensar, é melhor ir para não ficar esquecida. É melhor ir, porque senão depois da próxima vez não me convidam outra vez. Isto eu sei que pensei. E às vezes ainda pondero, eu vou dizer que não, será que. Mas eu hoje também já tenho pessoas ao pé de mim que Eu acho são mais seguras e mais próximas, já não tenho esta. Exato, mas eu acho que antes eu nunca pensei. Ou melhor, eu não tinha consciência. Como a minha atitude era grupal Uhum, e não na individualidade do que é que eu me apetecia a mim fazer, sim, eu sabia que eu era feliz com aquelas pessoas, então isso era inato em mim. sim, Sabes eu o numa verbo fase ir? inicial, sim. Era um bocado isso. Agora, eu acho que comecei a ganhar essas questões de insegurança, tu referes, quando eu penso em dizer não. E isso faz-me pensar quantas vezes é que eu posso dizer não até deixar de ser convidada, ou quantas vezes é Sim, que eu posso dizer não até essa presença ser esquecida. Mas na verdade isso também me ajudou aqui a valorizar a minha vontade. sim, E muito esta coisa de ter consciente que eu vou ter que flexibilizar-me no sentido que eu vou ter que tomar decisões, né? E que vou ter que dizer que não e que vou ter que mudar coisas em cima do acontecimento, caso for extremamente rígida com essas questões. sim. E que essas decisões vão honrar a minha vontade Uhum. naquele momento, que é, na verdade, priorizar o que é que naquele momento em que há duas questões para decidir o que é que eu vou valorizar mais. E neste momento eu faço o esforço, por mais egoísta que possa parecer dito assim, de valorizar-me a mim. Se for Sim, o meu descanso, é o meu descanso. Se for a minha alegria, é a minha alegria. Se for a minha vontade, é a minha vontade. sim. E eu percebo que isso possa gerar desconforto no outro e acolho, mas também percebo que uma conexão verdadeira há momentos disruptivos e outros de discordância e isso não invalida a relação. Sim. E eu acho que isso para mim tem sido uma das maiores conquistas em termos de validade. Eu tenho a sorte de ter pessoas ao meu lado que nem sequer levantam essas questões Uhum. e que isso foi sempre muito mais uma questão minha do que delas, Sim. mas também tenho pessoas que ficam muito melindradas ou fragilizadas com isso porque sentem que não estão a ser escolhidas em detrimento de Sim. outras. E eu até percebo isso e acolho, mas eu não faço no despique do esta é mais importante para mim ou menos importante para mim. Não tem a ver com Mas eu isso. já fui essa pessoa, Tem a de ver me com sentir o desvalorizada. que é importante para mim sentir naquele momento. Eu muitas vezes, imagina, eu tenho 2 trabalhos, tinha uma exigência física gigante em termos de exercício, Uhum. era muito rígida nos meus compromissos, eu não falhava com ninguém. Sim. Se isso significasse que eu tinha que me desdobrar mais não sei quantas vezes, eu iria fazê-lo a todo o custo e isso às vezes podia significar que eu estaria contigo, mas eu não estaria consciente daquilo que estávamos a fazer. Mas tu não falhavas depois de dizeres que sim ou nunca dizias que não? Nunca dizia que não. Imagina, eu agora consigo pôr a questão em cima da mesa, que é, pá, eu gostava de estar mais tempo contigo, mas não sinto que tenha descansado o suficiente. Estou mesmo cansada. Será que podemos mudar para outro sítio? Ou será que podemos fazer isto de outra forma? Sim. Mas ao mesmo tempo é um exercício de flexibilidade, porque eu Tu, sei que naquele momento eu tenho que gerar esse desconforto, uma coisa que já estava combinada. Eu sei que naquele momento eu vou valorizar-me, mas eu muitas vezes vou-me ao extremo por isso, porque se eu iria trabalhar 3 fins de semana daquele mês, mas havia um buraco que eu conseguia encaixar, aquilo era um momento que eu considerava que me iria dar, em vez do meu descanso, eu iria ter que participar naquilo, porque aquilo também me ia fazer feliz, embora eu estando lá ou não estando era indiferente, não é? sim, Porque eu sim. não iria estar a usufruir daquilo, eu Sim, estava não completamente estavas em rota. pleno, sim. Mas eu não punha hipótese de dizer que não. Eu não punha hipótese de valorizar que eu precisava descansar. Tu não sentias, porque eu agora, quando estava a ouvir falar de
de chegar a todo o lado, sentia isto e quase que me alimentava o ego, que era, eu tenho imensos compromissos. Tenho imensas coisas, Claro. porque tenho um grupo aqui, tenho um grupo ali, tenho não sei o quê, tenho aquela pessoa, e há imensas pessoas a quererem que eu esteja lá. E então quase que alimentava. Eu hoje, olhando de fora, sinto que alimentava um bocado isso, no sentido de eu sou muito precisa e, portanto, eu tenho imensos sítios onde estar e socialmente sou altamente, não é requerida, mas Percebo o que queres dizer. quero lá estar, não é? E tenho muitas pessoas onde posso estar. E eu acho que isso me alimentava um bocadinho o ego de eu tenho muitas pessoas, pessoas que precisam de mim e que gostam de estar comigo, e eu estava, portanto, eu aqui em termos até de trabalho nesse aspecto, é um trabalho relativamente simples, não é? É 9-5 e vai-se fazendo, independentemente de ter trabalho para lá, mas é relativamente simples, portanto, tenho os 2 fins de semana e tenho os fins de semana todos, o Bruno já é um bocadinho diferente também, mas eu tentava estar presente nesses momentos e quando, por exemplo, não podia mesmo ir porque as coisas coincidiam, eu acho que me alimentava um bocado o ego de, eu não posso, tenho que estar no outro lado. E Não. efetivamente eu tinha que estar no outro lado, já tinha dito que sim. Mas isto é quase como, e tu falas muitas vezes neste ruído, não é? Que se vai mantendo. Eu acho que em determinada altura isto era o ruído que eu ia mantendo de forma inconsciente para não pensar nem avançar com outras questões na minha Eu vida. percebo inteiramente o que queres dizer, mas a mim funcionava no outro polo, que era, eu validava-me muito no trabalho, Uhum. por um bocado de, até, se calhar, preconceito, mas não... Ao mesmo tempo funcionava aquilo com um certo preconceito, não é? Sim, Tipo, esta questão do... A gente dizia, mas porque é impossível para uma pessoa solteira viver em Lisboa se não tiver mais do que um trabalho. claro, sim. E às vezes há muita gente que diz, mas como é que consegues? Sou pobre. Exato, Se crias a necessidade certa, toda a gente exato, é consegue. isso, sim, é verdade. A mim às tantas a questão não era essa, era eu validava-me muito nesta crença do tinha a necessidade e tinha que cumprir, né? E então o que eu fazia não era nesse sentido de preencher-me pela validação de estar em Uhum. diferentes grupos, era mais pela validação interna do eu sou uma profissional incrível, porque eu tenho multitasking, eu consigo fazer 1000 Ah, coisas ao mesmo sim, tempo percebo. e consigo estar em ambientes com muito ruído. Eu costumava dizer isto de uma forma muito romântica, que era, eu até gosto quando há muito stress no trabalho, porque eu consigo fazer isto com muita tranquilidade e consigo estar a ter presente esta tarefa que eu estou a cumprir, a ouvir aquilo que está a acontecer daquele lado, a registar aquilo que está a acontecer atrás de mim e consigo funcionar muito bem neste tipo de ambiente, até mais do que num ambiente calmo. Sim, E eu não percebia o quanto triste era isto, não é? E eu não via isso, porque a máquina estava tão aliada, eu já cumpria isto há tanto tempo, sim. e não sendo exigência suficiente o trabalho do hospital, eu acrescentei-lhe um acumulado de funções numa outra farmácia, em que para mim estava a ser uma lufada de ar fresco imensa, porque eu estava a aprender uma coisa de raiz. Sim. Tenho aberto muito espaço a isto do contacto com o público, que é uma coisa que eu também gosto, mas ao mesmo tempo eu tinha dificuldade até aqui em dizer que não, que é, eu preciso não sei o quê, e eu sempre fui muito disto da equipa, de esforçar-me pela Sim, equipa, estás lá, de sim. dar a camisola pela equipa. E ao mesmo tempo, bem, nos meses então do Covid, em que para já eu percebi que se pode viver de outra forma, não é? Comecei logo aí no Covid, mas registrei muito pouca aprendizagem. Sim, Que era quando se criaram as equipas espelho, nós trabalhávamos dia sim, dia não. Era incrível. sim. Eu nunca fui tão feliz no trabalho. Ainda hoje nós falamos muitas vezes, por favor, tragam este modelo que resultou e que nós até conseguíamos, trabalhavas bem e ao mesmo tempo tinhas vida. Sim, Eu já não tinha vida há tanto tempo, eu não me lembrava do que era. exato. E naquele momento que eu tinha horas para dedicar, estávamos fechados em casa, sabes? Exato, é o Depois, quando regressamos e as coisas começam a ganhar normalidade, nós tivemos muito acréscimo de horas. sim, Tivemos um turno noturno que antigamente não tínhamos. Nisto entrou o modelo novo da vacinação, que foi tipo uma loucura ali, um bocadinho. E eu sentia muito essa vaidade do a minha equipa. A minha equipa fez parte da história. A minha equipa sim, teve naquele momento. Mas isso significava que eu naquele mês, naqueles últimos meses do ano, eu trabalhava 26, 27 dias por mês. E quando de repente eu adoeço e sai o diagnóstico, eu fico em casa 1 ano e meio e eu achava que a escassez era aquilo que mais me angustiava naquele momento, que era eu ia deixar de ter 2 rendimentos e para além disso ia viver da segurança social. sim, Isso angustiava-me imenso, muito. Mas ao mesmo tempo isto para te dizer que era, eu aprendi que podia viver só com aquilo sim. e podia ter tempo para mim e de repente eu tinha imenso tempo e eu percebi a loucura de vida que eu tinha. Mas ao mesmo tempo, agora no regresso, tu pensas, é muito fácil entrar novamente. Até porque tens essa oportunidade, vais tentar agarrar, não é? Sim. Eu ontem, quando estava a fazer serviço, estava de rastro, estava cansada, e eu pensei,
Eu agora sinto muito mais cansada do que eu me sentia antigamente. E eu faço um sábado ou um domingo por mês. Yeah. Eu trabalhava 2, 3 fins de semana por mês, seguido. O que significava que se eu não folgasse naquela semana, trabalhava 14 dias seguidos. Yeah. Não é? Tipo, é uma diferença imensa. E eu ia buscar esta validação, era aí. Era na parte profissional. Este multitasking alimentava-me aquilo do consigo fazer imensas coisas. Eu Eu sou uma profissional muito ocupada. às vezes penso, se éramos nós que não nos cansávamos, ou se aquele cansaço acabava por estar lá, mas nós não interpretávamos assim. Eu vou-te dizer, iniciando isto, nem sei aos quantos anos, agora aos 40 faz muita diferença. Tendo Pois. depois de uma doença destas, e todos os medicamentos que isso implicou, eu sinto o cansaço físico de uma forma diferente, muito mais agressivo. Eu acho é que tu habituas-te a viver nesta adrenalina, não é? Depois a parte hormonal também fica muito descompensada, que cientificamente isto tem uma explicação, não é? Sim. Quimicamente isto tem uma explicação. Tu estás sempre em redline, tu estás sempre nesta adrenalina, estás sempre nesta... Sim. E agora percebo que também é um bocadinho de ansiedade. Eu ia dizer que também é um bocadinho viciante, não é? É, e estás a viver sempre nesse espectro, tu já não sabes viver de outra forma. Sim. E depois não é só isso. Quando paras e descansas, a ressaca é muito grande. Eu lembro que, isso era outra coisa, eu nunca tirava um período de 15 dias seguidos. Este ano foi a primeira vez desde que eu estou a trabalhar no hospital há 17 anos que eu tirei 15 dias seguidos de férias. Porque eu intercalava sempre com a semana que estava noutro sítio, com aquela semana, eu até podia estar 15 dias fora do hospital, não é? Porque aquele período obrigatório, mas estava a trabalhar no outro lado. E eu dizia sempre, esta coisa é tão difícil descansar aqueles primeiros dias, parece que ainda estás naquela agitação. Eu lembro-me que às vezes estendia a toalha na praia e o meu corpo continuava a precisar daquela química que eu já não tinha. Levava muito tempo até conseguir descansar na realidade. Por isso, eu acho que agora eu tenho muito mais consciência que as minhas escolhas também me levaram um bocadinho a esta coisa toda, esta conjectura física que eu passei. Eu estava-te a perguntar isto porque aquilo que eu senti com o burnout, não é? Que eu já falei e já expliquei que me obrigou a rever todas as minhas rotinas. Eu senti um bocadinho isso, embora eu tivesse sempre só um trabalho, ou mesmo as coisas que fui fazendo para além do trabalho nunca Mas me ocuparam então é isso tempo. que eu digo, tu consegues preencher-te de todas as Sim. formas. Até é aqui que o pode, se nós não tivermos algum cuidado. É verdade. Olha, eu sim. emocionalmente hoje não me sinto capaz. E isso vai sendo até muito engraçado de ver que vai acontecendo a uma e a outra. Sim. Mas se entrasse aqui aquela exigência, a Joana de anteriormente não me iria permitir falhar perante ti. Exato, tinha que se fazer independentemente Exato. da maneira como vinhas, não é? Exato. O que eu sinto, isso, hoje em dia, não é? A ver aqui de longe, é que eu hoje sinto muito mais cansada, é verdade, mas eu não acho que antigamente me sentia menos. A sensação que eu tinha era que não estava cansada, mas exatamente por essa adrenalina que tu estavas a falar, porque havia sempre esta coisa, eu chego e ainda vou trabalhar. Eu tive que me obrigar a chegar a casa e a dizer assim, não levas o computador, porque agora tenho computador, não levo o computador para casa durante a semana, levo no fim de semana porque posso precisar de alguma coisa. Levo o iPad, apenas tenho lá aplicações que não tenho no telefone, por opção, que são do trabalho, e eu não tenho no telefone, e como tenho o aparelho para as aceder, se eventualmente precisar de o fazer, eu levo. O computador fica no trabalho, o caderno fica no trabalho. As primeiras vezes que eu comecei a deixar coisas no trabalho foram por obrigação. E então eu às vezes ficavas ansiosa com isso? Ficava, claro. E eu sempre fui, e o Bruno vai corroborar toda esta informação, eu tenho que levar sempre tudo. É melhor levar a caneta porque eu posso querer escrever, é melhor levar o caderno porque mesmo para as férias, porque eu posso querer fazer alguma coisa. É melhor, hoje com o telefone, é verdade, que também foi algo que eu tive que até passar a ter iPhone, foi quase ao contrário se calhar da maior parte das pessoas, o Bruno teve que me convencer. Inês, aquilo é uma ferramenta, aquilo é bom, dá para fazer isto, para fazer aquilo, para fazer não sei o quê. Então eu hoje acabo por estar um bocadinho mais segura, por qualquer coisa que eu queira escrever, eu vou às notas e eu consigo escrever. Mas há um lado do papel e dos objetos, e se calhar é melhor levarmos o computador, porque podemos querer aceder a alguma coisa e depois no telefone não dá. Se calhar é melhor. E eu até tive que. Há uma história muito curiosa, que foi a primeira vez que eu fui viajar de avião e foi com o Bruno, nós fomos para a Madeira e levámos mala de porão. Deu imenso jeito para trazer a poncha. É um facto. Exato. Mas hoje eu estou a viajar os mesmos dias para sítios até mais frios com mochila, com uma mochilinha. Exato. Daquelas que cabem na Ryanair. Quem já viajou na Ryanair sabe que aquela porcaria é pequena. E eu sou capaz. Mas foi um exercício que nós tivemos que fazer. E eu sempre fiz isto de uma maneira muito natural. E em relação ao trabalho, eu obriguei-me a não levar para não trabalhar. E eu hoje em dia, mesmo que leve, eu às vezes ainda penso, vou fazer qualquer coisa porque preciso de qualquer coisa, esporádica, é muito esporádico. Marisa é esporádico. E levo, mas eu não consigo. É como se eu entrasse em casa e de repente... há uma coisa que te suga para ali. E eu fico tão cansada que eu penso, não. E depois tive que aprender a gerir isso, que foi,
eu afinal agora estou a ficar mais cansada, eu não percebo porquê, mas eu sei que vou ter que gerir, e então aceitar que eu estou cansada e que não vou fazer, nem me vou obrigar a fazer. Inês, estás cansada, é verdade que não fizeste. Amanhã consegues fazer? Consegues, então fazes amanhã. Pois claro. E eu tive Mas que me tem que obrigar a existir fazer. este diálogo interno. Teve, sim, sim, Eu, sim, eu sim. agora, quando olho para trás e penso, como é que eu não achava aterrador que eu chegando de um dia de trabalho, se eu me sentasse no sofá e não fosse logo, tipo, mecanicamente, eu chegando da casa tinha que ir tomar banho, comer e ficar logo pronta para descansar. Porque se eu chegasse a casa e fizesse aquele exercício ótimo que eu acho que as pessoas fazem, que é chego e sento no sofá, Sim, eu ia adormecer e só acordava no dia a seguir. pois. Quis parar, não é? Sim. E agora eu olho e penso assim, porra, era triste. Porra, na verdade não estava a viver porcaria nenhuma. Sim. Eu tinha uma agitação interna tão grande que me fazia criar essa ilusão de que eu estava a viver. Mas eu não estava a viver. Sim. E a vida parou-me da forma mais dura possível. Mas olhando para trás é duro, não é? Sim. Tipo, quem é que acha que isso é saudável? E como E é eu que às nós não vezes nos apercebemos disso, sentia-me... não é? Como não, e às vezes mesmo quando alguém dizia assim, mas não achas que estás a trabalhar fim de semana demais? E eu pensava, tipo, se calhar, Mas tu ainda tinhas o pensa, trabalho como forma de alguém mesmo de fora ver, não é? Eu, no meu caso, como eu não tinha trabalho extra, aquilo passava completamente ao lado de toda a gente, porque eu só não, estava presente nas coisas. sim, mas imagina, no meio disto eu iria treinar imperativamente 2 dias por semana e correr mais 2. Significava que eu me levantava às 6. Mas a rigidez que estava afeta Sim, nisso, há coisas que depois tu olhando e vendo parecem de comportamentos saudáveis. pois. Essa coisa de manter essa exigência de exercício. Não, e és tu que és numa- disciplinada, és É, rigorosa, não no sentido pejorativo. Tu, no sim, fundo, tu estás a dizer é rígida, mas tu és exato. rigorosa porque consegues manter uma Não, disciplina. mas ela não abdica, ela por mais duro que seja, ela não abdica da rotina dela saudável. E não era, porque ela leva um corpo a um extremo gigante, ela não tem Sim, respeito por ele na sim, mesma. E hoje em dia eu às vezes, tirando a minha rotina básica, que a minha Inês e o Fábio me ajudam nisto das articulações de flexibilidade e mobilidade, eu não abdico. Mas se eu me sentir rota, como por exemplo me senti esta semana, eu diminuo mesmo, só treino mesmo com a Inês. Mas também porque depois tenho o outro lado do PDI, que é esta cena de eu fazer hormonoterapia, tenho dores articulares fortes. sim, E que eu sei que se eu manter uma rotina de exercício, me ajuda muito. sim. Mas pronto, acho que o Costa devia de olhar para isto com uma visão muito melhor, meu caro, porque a habitação em Lisboa está a vergonha que está Exato. e a pessoa precisa de sobreviver. Mas isso leva-me aqui para um outro lado que eu também estava a pensar, que é, eu acho que há uma linha depois muito tenue entre o que é, e eu sei que isto tem a ver com preconceitos também meus, tu respeitares aquilo que são as tuas necessidades Mas tens que ter consciência delas para isso. ou não fazeres nada. E olha uma Percebes? coisa, Há ali uma certa altura que foi, então, mas se eu não me apetece fazer, eu nunca vou fazer. Eu hoje não me hum, apetece fazer, porque hoje eu estou cansada. percebo. Hoje, Mas tu, e eu sentia mais até nos fins de semana que era para não ir às coisas. O trabalho foi relativamente mas no teu simples. burnout, tu olhando, pensa, e olha e pensas assim: onde é que tu estavas? Onde é que tu existias? Enquanto estava no burnout? Hum, Houve um acumular Uhum. de decisões para ter chegado até ali, Sim, não sim, sim, é? sim, sim, sim. Ah, eu olhando para trás, olho para mim e penso: onde é que eu existia? Quem é que eu era? Que decisões é que eu queria tomar? Sim. Quais eram as minhas escolhas? Eu não sabia. Eu estava num modo tão mecânico, não é? Que as minhas decisões eram tomadas de forma automatizada para aquela função, que era dormir alguma coisa e alimentar-me. Era para funções básicas. Sim. Não havia mais nada. Não havia espaço para Eu a mais nada. sensação que tinha era que estava numa de absorver tudo. Tanto que há uma. E eu tive esta sensação pelas formações. Quando comecei a ter formações ao mesmo tempo, porque era virtual e aquilo foi assim uma panóplia de coisas de repente que se Eu fiz abriram, isso na pandemia também. e Mas era mais o Bruno a overwhelming. trabalhar, Mas era e depois o overwhelming Bruno também. tinha uma vantagem, porque como estava a trabalhar em casa, era como se ele ali estivesse. Portanto, nós até estávamos a fazer a vida de casal enquanto ele trabalhava. Portanto, estava tudo a acontecer ao mesmo tempo e Yeah. o que eu sentia era que estava numa ânsia gigante, porque eu podia. Sabes aquela coisa quando os vilões descobrem que afinal conseguem ter muito poder e agora vão tomar mais um e mais um e mais um, porque ainda vão ficar maiores e mais fortes? Era a sensação que eu tinha. Uhum. Eu agora posso beber tudo, eu posso ir a outra formação e estar ou uma de manhã e uma à tarde, enquanto estou a trabalhar, e depois estou com o Bruno ao mesmo tempo, porque ele está em casa. Então isto de repente foi, eu posso fazer tudo e viver tudo ao mesmo tempo e não ter que fazer cedência de nada nem optar por nada. E isto leva-me a outro lado, que é esta merda da compulsão manifesta-se em todas as coisas. Não Sim, é só sim, a questão alimentar, sim, sim. não é? E às vezes nós esquecemos disso.
porque, isso tu estás a dizer, eu durante o período de Covid fiz o mesmo, que era os dias que eu estava em casa eu tinha que treinar, imperativamente. Eu estava em casa quase dias por semana, ia treinar, treinava 4 dias por semana. Depois, não podia sair, não é? O supermercado os meus amigos faziam, quando iam. E toda a gente foi amorosa nesse sentido. Nós estávamos com turnos de 12 horas. Eu tinha muito medo de passar à minha família a doença. Nós tínhamos pouca informação. Não estava com ninguém. Sim. Fazíamos videochamadas. Mas eu sentia uma angústia imensa, porque eu tinha umas saudades imensas das minhas pessoas. Sim. Mas tinha um medo imenso de passar alguma coisa a alguém. E depois tinha esse lado, que foi... Comecei a estar muito focada na internet. Comecei a fazer formações, comecei a fazer workshops, comecei a mexer com coisas... e às tantas estava igual. Sim. Não é? Às tantas... Mas fechada. Exato. Confinada, mas no mesmo registro de ânsia. Totalmente. Sim. E, ao mesmo tempo, era quase uma delegação da compulsão em comunidade. Porque depois nós fazíamos todos o mesmo. Sim. No hospital fazíamos todos o mesmo. Havia aquele boom gigante de ofertas de comida, de tudo e mais um par de botas. E aquele momento era um momento de angústia muito vivido entre aquela equipa, que era muito reduzida, não é? E isso fez com que se criasse uma conexão até muito bonita entre as pessoas. E eu depois, como sentia que não estava a fazer nada, sentia que o meu papel não estava a fazer nada, não é? Porque eu ainda vinha de uma rotina muito exagerada, eu inscrevi-me num projeto de voluntariado dentro do hospital. Eu fazia as chamadas aos doentes internados, para as famílias. Eu passava mais tempo no hospital. Exato. Ao mesmo tempo, parecia que eu não tinha função quando estava em casa. Sim. E eu agora, aí era isso que eu queria puxar para a conversa, desculpa ter interrompido, entretanto já dispersei, que é, nós não tínhamos capacidade para ver nada. Sim. Nós não tínhamos capacidade para fazer escolhas nenhumas de nada. Sim, eu hoje consigo ver isso. Na doença. Eu hoje consigo ver isso, não tinha essa capacidade, mas consigo ver em que momento é que os outros perceberam. Porque havia, por exemplo, o Bruno dizia-me... Eu agora vejo isso são também, 8 da noite, tens o computador aberto desde as 9 da manhã, são 8 da noite. E ele estava a trabalhar. O que é que tu estás a fazer? Para com isso, o que é que tu ainda estás a fazer? Uma amiga minha que fez a pandemia, estávamos todas nas salas de 5 anos, ela tinha um alarme. E ela sempre foi muito rigorosa nestas coisas. E eu pensava, lá está a Sara com estas coisas dela. Ela punha um alarme às 5, dava meia hora até às 5:30. Muitas vezes a desgraçada não conseguia sair dali à mesma, porque as outras todas, nós estávamos a pender para o mesmo lado e ela acabava por ficar. Mas eu achava aquilo, like disparado, lá estás tu. Não! E não saíamos, porque aquilo, lá está, a panóplia era tão grande, a possibilidade era de eu estar a trabalhar nas mesmas coisas sem sair de casa. E através do computador eu conseguia estar a fazer tudo sem ter um horário de deslocação, sem ter que estar no trânsito. Então abriu-se. Eu hoje sei que tive necessidade de preencher coisas. Lugares e espaços vazios. Tenho total certeza disto. Mas a única coisa que me fez efetivamente parar foi quando eu percebi que me tinha que obrigar. E houve uma coisa que teve muito impacto que a Marisa me proibiu. E foi quando eu percebi que estava num carrossel a alta velocidade. Que foi. Tenho que ler, portanto, aquelas coisas, leio um bocadinho, não sei o quê. E eu disse, tenho lá imensos livros de pedagogia para ler, que não consigo ler. E ela não está a perceber. Vai ler romances. Vai ler coisas que eu não quero ler nada sobre pedagogia nos próximos 6 meses. E ela fez o mesmo comigo com as séries. Foi, tudo à sua volta é negro. A conjuntura é negra. A questão era negra. Eu sempre tive tendência para ver séries pesadas. Tipo Handmaid's Tale, a minha série de eleição. Okay. E ela disse, não. Vai ver coisas bonitas, positivas, românticas. Sim. Mesmo quando entra o processo da doença e quando estou no pico da quimio e o quimio brain eu não conseguia ler, não tinha mesmo atenção nenhuma, ela disse, séries leves, coisas tipo românticas, tipo, sabes? Sim. E agora percebo, mas eu agora também olho e penso quando te ouço a dizer isso, e já tinha pensado isto no outro dia quando estavas a partilhar o burnout, que é, se eu não tivesse tido cancro, eu tinha chegado aí. Mas isto leva-nos para aquele tema do até que ponto é que nós depois precisamos de uma situação quase extrema. Não precisamos. Pois, mas na nossa, se tu tiveres, lá está, tu hoje percebes que não precisas e vais estar muito mais atento a partir de agora para a forma como a tua vida vai correr. Mas muitas das pessoas só chegam lá, eu mesmo, embora tenha sido um acontecimento muito difícil, apesar de tudo, não foi nada mau, não é? Não foi nada que foi uma coisa que eu consegui lidar. Eu não tive que parar de trabalhar, eu nunca tive de baixo. Eu consegui fazer as coisas todas e tudo o que era das necessidades básicas. Mas podia não ser assim. Podia não ser assim, podia ter sido muito pior. Mas a verdade é que teve que acontecer qualquer coisa para eu parar e pensar: ok, afinal isto estava a correr desta maneira. E às vezes o que é duro depois também é olhar e pensar assim: como é que eu cheguei aqui?
foi por responsabilidade minha. Sim. Não é? E então, quando eu olho para isto do cada escolha que eu fizer me aproximo daquilo que eu quero ser, tem muito a ver com este lado que tu estavas agora a dizer, que é a vida é curta para permanecer em lugares onde eu não quero estar. E tu efetivamente tens que ser tu a ter esse valor e a ter essa importância E para é ti querer. própria. Cada um pode criar a estratégia que quiser. Tipo, comigo resulta materializar, que é o que é que eu quero ser. Eu nunca tinha parado para pensar nestas questões. E quando estas questões começam a surgir neste período em que eu estive parada, eu penso, gerou-me muita tristeza ter que chegar aqui e pensar, caraças, eu estou num ponto auge da minha debilidade física e, ao mesmo tempo, eu não sei o que é que eu alguma vez queria ser, ou eu não sei o que é que eu quero ter daqui a não sei quanto tempo, Sim. ou eu não faço planos dessa forma, eu nunca tinha feito, nunca tinha pensado. E isto surge num workshop quando a Catarina Beato diz esta cena do quais são as características, como é que é a forma que tu queres, como é que... Nunca tinha ido Pensado, aí e sim. viajado sobre isso. Talvez porque eu tinha Mas eu ainda não fui também aí. de uma forma... Eu sei aquilo que eu não quero. Ok. Eu sei onde é que eu não quero estar. Eu Mas sei isso já com é quem é que eu não... ótimo. Eu sei, Isso já sim, é... é verdade. Isso já te Eu acredito poupa, que o próximo passo mas seja isso já te esse. poupa um tempo imenso e gigantesco de aproveitar a vida, que Sim, é, eu sei que eu não quero estar aqui. Isso é sim, maravilhoso. sim. Mas isso eu consigo fazer. Hoje eu consigo fazer. Ali eu não quero estar. Neste momento eu não quero abdicar destas horas para estar aqui no sofá a descansar, para estar naquele evento, então eu não vou. Eu não quero estar com aquela pessoa, então eu não vou àquele sítio, mesmo que haja outras pessoas. Eu hoje faço este exercício de, é um evento de grupo, é possível que aquela pessoa esteja lá. Eu quero lidar com isso ou não? Não quero, então não vou. E ao início foi, estás a privar os outros, estás-te a privar a ti. Eu não me estou a privar, ou melhor, eu estou a privar, mas de uma coisa que eu sei que neste momento eu não consigo lidar e com a qual eu não consigo gerir. Então eu vou ter que me recatar um bocadinho primeiro. Mas é um exercício muito grande e muito de o que é que estás a fazer. E é essa coisa do parares para perceberes e decidires o que é que tu estás a fazer, o que é que tu queres, quem é que tu és, como é que tu queres levar isto, ao mesmo tempo que continuas a trabalhar, continuas a pagar contas, continuas a gerir a tua vida e a ter as tuas funções, não é? Enquanto família, a participar e enquanto amiga, a ter a tua função e a tua participação nestes grupos todos, mas de facto para Na mim foi a verdade, única forma. a vida não para, né? O mundo vai estar sempre a girar. Continuou, a verdade é que não parou, mas também não se foi embora, ou seja, eu não perdi o fio à meada, nem perdi o Uhum. rumo, nem pelo contrário, eu só, como estavas a dizer, encontrei foi o rumo daquilo que eu achava que queria naquele momento, pelo menos ali foi obrigado, eu tive que perceber que aquilo que eu precisava naquele momento era de parar, de me recatar, Uhum. de ter que fazer opções, e agora eu estou em condições de dizer assim, ok, então quais são as minhas opções? Há umas que eu já consegui fazer, há outras que eu ainda não parei para pensar sobre elas. Então o que é que eu quero? O que é que eu preciso? A minha vida operou-me ao ponto de me pôr em contacto com agora vais tomar decisões simples de vida. Sim, Não é? Tipo, eu às vezes penso assim, será que era evitamento? Não é? eu acho que tem um quê de. Será que era Sim, tipo sim. uma realidade tão externa a mim que eu recusava entrar em contacto? E agora percebo que sim, que passa muito por esse lado. Porque quando tu pensas nisso, tu sabes que vais ter que assumir uma responsabilidade sobre isso. Quando Sim. tu dizes que isto é a tua opção, tu estás a assumir a responsabilidade de optares por não estar naquele sítio. Ou por não falares naquele momento, não estás com aquela pessoa. Uhum. E isso traz-te este lado da responsabilidade que, inevitavelmente, é muito mais fácil se eu disser assim: eu não posso, que a minha psicóloga disse-me que eu não posso ir. Isso é maravilhoso. Não é? Ou se eu disser: olha, eu Ai, não vou porque eu não quero. Eu não exato, vou porque eu não me sinto bem. É diferente. É uma exato. responsabilidade diferente. E poder trazer a vulnerabilidade para cima da mesa, não Eu, é? a Tipo, primeira vez, quando foi no trabalho, que eu acabei por até ter um horário diferente e eles também, nesse aspecto, até ajudaram-me a organizar a minha dinâmica. Houve uma situação em que era preciso ficar um bocadinho mais meia hora, ou o que era, 15 minutos, já não me lembro. Disse, prescrição médica, não posso mesmo ficar. Mas não foi numa de eu vou arranjar a justificação. Naquele momento, a minha primeira reação foi: eu vou ter que ficar, a outra não lhe dá jeito, esta miúda ela precisa de ajuda, sou eu que fico, senão aquilo vai ficar sozinho. E depois pensei: não, 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 tens que aprender alguma coisa, tens que começar já. É prescrição médica. A psicóloga não me permite, para eu continuar a trabalhar, há coisas que eu não vou poder fazer. Vai sim. de trabalho para casa é uma delas, ficar até depois da minha hora é uma delas. Hoje eu já consigo gerir isto de uma forma muito intuitiva e não preciso de justificação para nada. Uhum. Quando quero ficar, fico e sei porque é que fico e o que é que estou a fazer. Quando eu não. Chegou à minha hora, eu vou-me embora, tenho que sair. Mas naquele momento eu precisava de alguém que fosse responsável por mim. Esta pessoa assumiu a responsabilidade do meu caso,
ela manda-me não fazer e eu não vou fazer. Eu percebo perfeitamente. Mas acho que é muito fácil a pessoa pôr essa necessidade para o lado por mais 5 minutos, porque depois às vezes também há uma pressão muito grande externa e há uma falta de sensibilidade e de entendimento para estas questões mais emocionais. Sim, e são só 5 minutos. É isso. É aquela coisa do, mas o que é que te custa? E às vezes é duro. Às vezes tem um bocado esta responsabilidade. Tipo, a maior parte das vezes assumirmos esta parte, que é, a gente nunca está a ver o bolo todo. Vamos só ver, tipo, um pequeno milímetro que a pessoa mostra. Agora também me remeteste aqui para uma coisa, que é essa expressão do, mas o que é que te custa? E desta pressão dos outros, às vezes, não só no trabalho, mas noutras situações. Por exemplo, eu lembro-me de criticar colegas minhas, amigas minhas, de eu não vou a esse jantar porque preciso de acabar qualquer coisa. E havia uma amiga nossa no grupo que dizia sempre assim, mas tens sempre de parar para jantar. Exato. Mas não E eu pensava, claro, tens sempre de parar para jantar, porque e são desculpas e não sei o quê. E eu penso, ela não para só para jantar, ela para porque tem que se deslocar, ela para porque o jantar não vai durar só 1 hora, nem meia hora, vai durar 2 ou 3, e ela volta a parar para depois deslocar outra vez. São 5 horas. E hoje eu já nem penso nisso, hoje já nem penso assim, ela tem justificação. Eu só penso assim, ok, ela não quer ir. Está respondido. Da próxima vez há outros convites. Hoje eu consigo fazer isto. Mas mesmo naquele momento, o que eu fazia era, criticava e pensava, não estás a querer vir. Não estás a optar pelas tuas amigas e por este momento em que tu devias estar. E eu, se for preciso, ainda usava às vezes esta desculpa, que é, eu também tenho coisas para fazer. Eu também, às vezes eram pessoas que trabalhavam no mesmo sítio que eu também tenho essas avaliações para fazer e vou a jantar. Porque eu sou melhor, porque eu consigo fazer, como há bocado estava a dizer, sou multitasking, portanto eu consigo fazer essas coisas todas e ainda sou melhor do que tu. Eu acho que depois também é muito importante referirmos sempre a esta coisa, de que seja qual for o método ou o modelo, a terapia ajuda. Quando a pessoa percebe claramente, porque nós vamos percebendo por alguns sinais internos de que não estamos a ter um comportamento adequado, procurar ajuda. Sim. Verbalizar isto em voz alta, dizer assim, neste momento eu sinto isto na minha vida. Eu não estou a perceber. Sim. E isso ajuda a que também estejas um bocado mais consciente e daí para a frente podes tomar então decisões ou escolhas que te aproximem cada vez mais de ti. E eu agora faço muito esse exercício, que é, isto vai honrar-me ou não? E por mais que eu às vezes fique naquela é o momento em que eu gostava de estar, não é só o dizer não porque é uma coisa que eu não quero ir, era desconfortável e eu agora passo a dizer que não é nesse sentido. Sim, isso é extremamente importante isso que tu estás a dizer. Porque às vezes, porque ainda há pouco tempo, olha, tínhamos combinado um evento e que íamos ouvir o Trigger Show no Casino de Estoril e já estava combinado e naquela semana as coisas complicaram-se muito, foi quando eu fui ao Porto. Sim. E depois foi tudo muito angustiante, foi quando começou a chuva e aquelas macacadas todas e depois eu ainda ia ter um evento no fim dessa semana e eu pedi desculpa, tipo, eu não estava em condição de ir, estava rota, cansada, não tinha dormido nada. O que eu tive pena? Eu tive muita pena. Era um momento que eu adorava ter partilhado com as minhas amigas, mas naquele momento era imperativo que eu escolhesse a minha saúde. Sim. E então, por mais que às vezes seja difícil de dizer, tem que se dizer. E é por isto, não é por aquela coisa isto agora é um evento muito incómodo, eu não vou querer ir. Não tem a ver com isso, é difícil dizer que não, é porque tu querias estar presente. E isso é muito importante exatamente por isso, não só para os outros também sentirem isso e perceberem isso, mas até para mim mesma, eu preciso às vezes dizer, eu quero, eu gostava muito, mas eu percebo que eu não estou capaz. Eu vou poder dizer ou não se estou capaz, dependendo das pessoas que são, às vezes podemos dizer, outras vezes temos só que dizer que não podemos ir, mas eu não tinha pensado ainda por esse lado, que é, custa-me de facto dizer que não, porque eu queria estar, mas eu percebo que a minha opção tem que ser outra. Sim. E esta frase, e aquilo que eu penso, e um bocadinho também aqui em jeito de conclusão, não é? É que isto é mesmo importante que nós consigamos entender isto o mais cedo possível na nossa vida, que efetivamente a escolha tem que ser mais do que em prol do nosso bem-estar, do que queremos fazer, da situação que estamos a viver, é que ela efetivamente se aproxime daquilo que eu quero ser. Isto é que eu acho que tem um impacto gigante e que por mais que para algumas pessoas que possam estar a ouvir seja altamente abstrato e pensem, eu também tomo essas opções, pensem bem. Ou eu não posso sempre tomar essas opções porque também tenho que estar. Pensem bem se têm que estar ou se querem estar. Exato. Se têm que estar ou se preferem estar ali. Se preferem evitar o desconforto, não é? É porque se ter que é diferente de eu querer estar ali. E a vontade às vezes pode ser tipo, isto
eu gostava tanto de estar ali, mas neste momento isto não reúne as condições para eu estar de uma forma tranquila. E não é só eu. Sim. É a conjectura, tudo o que está à volta. Porque nós também não estamos a ver o impacto que isso está a ter, mas efetivamente vai ter impacto. Há sempre 2 ou 3 pessoas mais atentas que vão perceber que as pessoas estão, mas não estão como costumam estar. Sim, e eu acho que em jeito de conclusão também gostava de deixar também ainda referenciado que dissemos há pouco, que é a vida é curta mesmo. Sim. E para fazermos só aquilo que os outros querem e para não termos noção do que é que nos faz feliz, do que é que nos traz alegria, do que é que nos... seja 5 minutos, do que seja do dia, de te dedicares a ti e à tua relação contigo. Tu lembraste-me aqui de outra coisa, que é não necessariamente fazer o que os outros querem e não confundir com, às vezes eu quero aquilo que os outros querem. E não há problema. E isso está tudo bem, ainda é melhor, é mais fácil. É mais fácil e é mais lidar. feliz. Optar por mim e optar por fazer aquilo que me faz feliz e que eu quero ser e que se aproxime daquilo que eu quero, pode muitas vezes, e esperamos que sim, coincidir com aquilo que os outros querem que nós façamos ou aquilo que os outros querem para nós. E isso é perfeito, ainda é melhor. Mas não temos que estar sempre lá porque optamos por nós, estar sempre a negar aos outros. Ou estar sempre a fazer uma coisa que vai contra aquilo que os outros querem para nós. Muitas das vezes vai ser a favor e ainda bem que é a favor. Tal e qual. Eu concordo absoluto. Eu adorei esta frase. Sim, é muito... Gostava de... Não, mas agora vou dizer isto. Gostava de ter lido mais cedo. Não, porque não ia ter o mesmo impacto. De todo. Está a ter este impacto hoje porque este caminho teve que ser. Já temos que pensar em adquirir esta ilustração. Olha, temos que fazer isso. Vamos fazer isso. Acho que sim, acho que era importante. Vamos ver. Pronto, então, chegamos ao fim de mais um episódio. É verdade. Sigam-nos nas redes, no Instagram. Ativem as notificações. Subscrevam o canal do YouTube. Temos encontro marcado às segundas. É verdade. Né? Como sempre, no Spotify, no Apple Podcast. Sim, estamos aqui a ponderar algumas coisas diferentes. Estamos em umas novidades futuras. Sim. Juntem-se a nós, continuem a dar o vosso feedback e digam-nos se isto pode ou não pode ser terapia. Ai, perfeito! Senhor do Mary, só tocar a cabecinha.